um questionamento sobre essa eleição. Quem vai ser o novo presidente da Câmara dos Deputados? Se vai ter uma articulação de Lula, se esse nome será chancelado com apoio do governo, já que o que nós ouvimos recentemente aqui no Congresso é o seguinte, que o nome que vier com a chancela do governo federal não vai conseguir emplacar uma vitória, não vai sair vitorioso. É importante o nome que venha com apoio aqui do Congresso, da Câmara dos Deputados ou até mesmo de Arthur Lira. E aí, o que eu ouvi ontem, que a força do LL vai eleger o novo presidente. Eu fiquei em dúvida, assim, por alguns segundos. LL, Lula e Lira. Esse apoio, então, o nome que vai surgir de Lula e Lira é o nome que vai se consolidar dentro da Câmara dos Deputados. Mas Arthur Lira, de um outro lado, já tem revelado para alguns nomes, para alguns líderes aqui do Congresso, que ele está a favor, que ele é a favor de um nome que tem apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e que tem o apoio do Palácio do Planalto também. Assim como ele foi reeleito aqui no último ano, para essa última gestão com apoio da esquerda e da direita também, nomes ali tanto do governo quanto da oposição. Então, o que acontece? Lá no Palácio do Planalto, há o entendimento que é necessário chegar a um consenso e sim, indicar um nome, não deixar de lado este nome. Na oposição, que eu já contava ontem também aqui na Jovem Pan, que há um entendimento que também tem que lançar um candidato, eles acreditam que hoje, lançando o nome, a oposição já saía com cerca de 120 votos, sem contar o Centrão ainda. Somente nomes ali da oposição, esse grupo que já está se formando, o entendimento que é necessário lançar esse nome. Mas o Palácio do Planalto reforça que a força do LL de Lira e Lula vai indicar o novo nome para ser o presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira tem revelado que faltam 9 meses, que é muito cedo para conversar e que ele não tem acertado, não tem dado a garantia para ninguém até agora que ele vai apoiar ou que alguém será o seu candidato, que existe uma agenda importante para ser colocada em votação, inclusive sobre segurança pública aqui na Câmara dos Deputados. Evandro Cini. Valeu, Bruno Pinheiro. É muito bom sempre que você traz apuração aqui pra gente. Bom trabalho pra você. Bela gravata, viu? Hoje xadrez, meio dourada ali, iluminada, porque é quinta-feira, amanhã é sexta e isso sempre nos anima. Luiz Felipe Dávila, você gostaria de ser um nome indicado por LL? Meu Deus. Olha, é uma arrogância inacreditável achar que LL tem o poder absoluto de indicar o presidente da Câmara. Enquanto nós tivermos uma democracia, é bom ficar bem esperto com eleição, porque eleição sempre traz grandes surpresas. Primeiro, se você olhar, como bem lembra o Piperno aqui, a pulverização dos partidos políticos no Congresso Nacional, LL não tem maioria em nada, ele só tem um pedacinho, precisa ganhar o resto. E essa história de ganhar o resto abre um espaço gigantesco para que candidatos que tenham a capacidade de mostrar independência, porque quem vai ser eleito presidente da Câmara é alguém que vai zelar pela independência da Câmara. Ninguém quer uma Câmara subordinada ao governo, também ninguém quer uma Câmara que faça uma oposição ferrenha. Precisa ser uma pessoa que tenha a credibilidade para conquistar esse voto enorme do Centrão, para que tenha independência a Câmara, para que a Câmara possa agir independente do governo. Portanto, essa história de LL é uma arrogância absurda que geralmente dá errado. Então, assim, é bom ficar esperto, porque outros candidatos vão aparecer que não estão sob o controle nem de um L nem do outro L e podem se tornar muito competitivos se forem capazes de construir essas alianças com o centro e mostrar que é graças a essa independência de não depender nem de um L nem do outro L é que o Congresso e que a Câmara dos Deputados terá a independência devida para tocar as pautas importantes do país. O Piperno, como é que você acha que será essa união de LL, hein? Eu acho que eles estão aí num momento paz e amor, né? Trocando afabilidades em público, né? O amor é lindo, afinal de contas, mas de qualquer forma, não sei se é um amor que... Será que acompanharemos figurinhas como a de Lula com Macron? Entre Lira e Lula? Em política eu não duvido de nada, né? Eu já falei, citei ontem o exemplo aqui do Lula e Alckmin, né? Os dois, inclusive,
se confrontaram de forma bastante acirrada na eleição de 2006, foram lá para o segundo turno. Depois o Alckmin disse um monte de coisa do Lula, que também retrucou. Então, assim, nada indicava que algum dia eles fossem se tornar os melhores amigos. Estão aí juntos agora. Então, eu disse até que não me surpreenderia se a partir de 2025 Lira se tornasse ministro do Lula. Não me surpreende em absolutamente nada. Agora, tem uma coisa. O Lira lembra que faltam 9 meses, né? Então é uma gestação que está só começando e a gente não sabe como isso, ninguém sabe, nem ele, como isso vai terminar, porque vejam, lembrei que ontem, no momento em que o Lula era lá, enfim, um presidente com uma base parlamentar muito maior, 2 nomes do PT se lançaram nessa aventura e os 2 acabaram perdendo para o Severino Cavalcante. Rachou tudo, né? O Luiz Eduardo Greenhalgh e também o Virgílio Guimarães, deputado do PT de Minas. Então, a Câmara tem a sua dinâmica própria e às vezes isso é incontrolável. O que o Planalto obviamente sabe, aliás, ele sabe 2 coisas com muita clareza. Ele sozinho não vai eleger absolutamente ninguém. Não adianta o governo, não adianta a situação querer lançar um nome porque ela não tem essa maioria tão fiel. Da mesma forma que a situação é, sim, uma grande eleitora. Também é difícil eleger hoje um nome sem pescar apoios lá nos partidos mais fiéis ao presidente Lula. Portanto, tudo pode acontecer. Agora, a verdade é que o cafezinho do Lira parece que vai se tornando cada vez mais frio também, né? E aí, Gustavo Segré, você pegaria o resultado dessa gestação de LL para ninar? Não, claro que não. Não, te juro que não. Mas eu considero Lira um dos políticos com uma mente mais usada em muito tempo. Me parece que isso que ele está fazendo é um erro. Porque um nome que pode vingar, independente do nome, estou me referindo à pessoa que possa vingar, deveria buscar apoio nos 2 lados da política. E não é apenas um. Quando você alinha o poder executivo com o poder legislativo, nesse caso, vai ter um monte de gente que vai ser contra somente por essa possibilidade, independente do nome. Então, mas se a gente olhar para o outro lado, também não é uma estratégia dele para conseguir buscar esse lado aqui que não teria ou que não daria apoio, quer dizer, esse lado aqui esquerdo, esse lado aqui que não daria apoio a esse nome que Lira quer? Porque pode ser uma estratégia também, que seja um nome que já tenha a adesão aqui da turma da direita, mas que precise de uma adesão de quem está na situação. Essa estratégia de Lira pode funcionar dessa maneira. Sim, Evandro, é verdade. Porque se há uma sinalização do presidente da República, por exemplo, quem o apoia, talvez o siga. Para mim, se tem o apoio já da direita e aparece o Lula dando a bênção para esse nome, muito provavelmente o apoio da direita vai sair. Eu tenho uma frase para a política que define a minha visão da política. A dúvida não é se alguém vai te trair, senão quando ele vai te trair. E nessa composição de negociações também vem traições. Às vezes a gente pergunta para políticos, você parece muito mais velho do que você é. Por quê? Porque eu tenho que dormir com um olho só fechado. O outro tem que ficar aberto pelas dúvidas, vem alguma paulada e eu tenho que me defender. Esse é o critério da política. Então, me parece que não é hoje, talvez eu não estou enxergando muitas coisas que o Lira enxerga. Ele tem muita mais experiência e muito mais conhecimento político do que eu. Mas não me parece que seja hoje, como muito bem mencionou o Piperno, faltando 9 meses para que nasça a criança, que tenha que ter definido isso, sobretudo para colocar um nome em conjunto. Muito diferente seria, Lira propõe nome e o partido do presidente apoia esse nome, mas não que o presidente vai definir o nome. Tipo, aí unir forças, né? Aí me parece que não é legal. Eu quero te ouvir, Gani, depois o Dávila aqui, que eu vi que ele estava se manifestando durante a fala do Segré. Não, até que porque, o Evandro, né, nesse LL tem um outro L aí no meio do caminho, que é o PL, e que tem bastante força na Câmara dos Deputados. Agora, isso mostra que essa briga entre Arthur Lira e Lula, muitas vezes, é uma briga de fachada, é uma briga ali por algo menor. Eles estão brigando por controle do orçamento, mas não é de interesse de Arthur Lira ir contra o presidente da República, o Lula. Como também não é de interesse do presidente da República ir contra Arthur Lira. Então é uma questão orçamentária. Na verdade,
eu entendo que o candidato que terá mais força será aquele que irá manter o lirismo. O que é o lirismo? Beleza, hein? Hã? Que beleza, o lirismo na Câmara. O lirismo na Câmara. Que começa, sabe quem é o pai do lirismo? Eduardo Cunha, que é esse maior controle sobre o orçamento. E aí continua, acelera com Arthur Lira. Quem vai se eleger é aquele que vai convencer os parlamentares de que o lirismo irá continuar. O que é o lirismo? Esse controle de verbas para os parlamentares, que é ali onde une a esquerda e a direita, as emendas. Todo mundo é chegadinho numa emenda. Aí todo mundo gosta. Eu já ouvi aí alguns, por que eles gostam tanto de emendas? Alguns políticos, porque é ali que tem um pedágio, é ali que tem o superfaturamento, é ali que tem o desvio. A gente já viu vários casos de corrupção ligados a emendas parlamentares, né? O Dávila, você entende que ao ter uma aproximação de Lula, isso pode afastar o outro espectro da política? Não, esse é o caminho da derrota. Aquele que for perto do governo vai ser derrotado. Se você pegar o perfil dos presidentes da Câmara, nos últimos 3 mandatos, foram sempre disputados por pessoas que conseguiram provar a independência em relação ao governo. Aliás, se você lembrar que Rodrigo Maia teve grandes embates com o Bolsonaro, o Arthur Lira, grandes embates com o Lula. E isso faz parte do exercício da presidência da Câmara. É você manter a independência do parlamento e não se submeter ao crivo do Poder Executivo. Portanto, qualquer candidato que tiver carimbado que esse é um candidato do governo vai perder, porque não ganha o voto daqueles que querem manter a independência por 2 razões. Primeiro, por uma questão da autonomia do poder. E segundo, por uma questão negocial mesmo. Você sendo independente, tem muito mais chance de negociar determinadas questões que interessam mais a um grupo e a outro grupo. Então, eu vejo que qualquer candidato que tiver o carimbo de candidato do governo vai perder essa eleição. Tanto que você vai ver que quando começar a campanha, mesmo para a disputa da presidência da Câmara, todos vão continuar a fazer o mesmo discurso dos demais presidentes, ex-presidentes da Câmara, mostrar a sua independência em relação ao Poder Executivo, porque senão não vão ganhar a eleição.